contadores voluntários. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Júlia Bucheroni. E a gente tem também esse luxo, vamos dizer assim, de tirar a dúvida dos contribuintes. Nós estamos ao vivo aqui no Estúdio CBN com a vice-presidente do SESCOM, né, que é a Associação dos Contadores do Estado de São Paulo, em Campinas, Lilian Guise. Olá, Lilian, boa tarde. Obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Olá, boa tarde, Guarizo. Um prazer falar com vocês e com todos os ouvintes. Estou aqui à disposição do que vocês precisarem. Olha, e sabe que muita gente vai precisar, né, Lilian? Porque tem muitas dúvidas, né? Com certeza, porque esse ano tem muitas novidades. Então, aproveito aí a chamada da Júlia, que a gente vai fazer um evento amanhã lá no Campinas Shopping, e a gente conta com uma participação maciça aí do contribuinte que tem suas dúvidas, aquele que realmente faz a sua declaração sozinho, né? E também estamos lá para fazer essa colaboração aí com a comunidade. Bom, que legal que você vai estar nesse evento também, Lilian. Nós estamos fazendo... Certeza. Oi? Com certeza estarei lá. E nós vamos fazer uma pré-estreia aqui, para quem ainda não foi lá no shopping conversar com vocês. Vamos fazer um esquenta, vai ser bom. Já estão chegando perguntas de ouvintes aqui para tirar as dúvidas sobre o imposto de renda, né? Sobre a declaração anual do imposto de renda. Primeira pergunta é da Andréia. Eu sou obrigada a seguir o que está escrito na declaração pré-preenchida? Não, isso inclusive é uma novidade, né, esse ano, que através da senha com gov.br, acesso prata ou ouro, as declarações vêm pré-preenchidas. Mas não é simplesmente transmiti-la da forma como vem. Esse é um facilitador para evitar erros de conta, de número de conta, de agência. Então, acho que facilita bastante nessa questão, mas ela tem que ser validada por inteiro. Então, não é obrigatório que ela aplique o que está lá informado. E sim, tem os comprovantes em mãos para que ela se certifique que os valores lançados estão de acordo com aquele que ela tem em mãos para preencher a declaração. E se precisar alterar, é lógico, com muita segurança, ela pode alterar. Confirmar dados e, se necessário, alterar alguma informação. Bom, chega uma pergunta aqui da nossa ouvinte, final do telefone 1571, diz que o marido dela recebe o pagamento, né, na conta dele, se ele tem que fazer declaração porque ele é autônomo. Autônomo também declara imposto, Lília? Sim, e essa é uma questão muito polêmica, porque quando o profissional é autônomo, diferente daquele que tem profissão regulamentada, que é médico, dentista, existe um autônomo que trabalha por conta e que muitas vezes ele não tem o MEI, né, que é o CNPJ do MEI, porque o MEI às vezes tem aquele limite e às vezes também pode exceder esse limite. Então, o que a gente aconselha é que mensalmente ele veja o valor que entrou na conta dele, tá? E tem um limite até mais ou menos R$2.000. Se ele recebe acima desse valor, ele é obrigado a recolher o carnê-leão. Ele tem que fazer o cálculo na tabela progressiva e, se for o caso, procurar um contador para ajudá-lo nesse cálculo e recolher mensalmente. O DARF do carnê-leão, ele é recolhido no mês subsequente do recebimento. Então, ele vê todas as entradas do banco naquele mês, veja o acumulado, o valor e faça o cálculo do carnê-leão. Ele é obrigatório, mensal e não anual, como muita gente faz na declaração. Muita gente coloca o valor lá e apura o imposto e recolhe na declaração, mas não é o correto. A legislação do imposto de renda prevê o recolhimento mensal. Tá certo. Bom, o Emerson Santana, ele fez, Lilian, a declaração dele logo no começo, no primeiro dia, 11h30 da manhã. Só que aí não custava nenhum pagamento que ele fez, ele precisou ajustar. Isso, eu até peço para ele responder para ele que tipo de ajuste que precisou ser feito, porque quando você já enviou a declaração, é possível retificar algo?
Sim, e deve ser retificada, caso ache alguma inconsistência, ela deve ser retificada. Porque o controle das declarações, ele vai ter um código de acesso, que todo mundo pode ter esse código, e acompanhar o processamento da declaração. Então, se ele transmitiu hoje, amanhã ele já vai constar se está processada, se está em fila de restituição, no que for, ele já sabe que tem pendência, que tem divergência. Na mesma hora, ele já deve retificar. Porque se ele demora muito, caso ele tenha restituição, ele vai lá para o final da fila de novo para restituir o valor que ele tem para receber. Tá? Então, se ele esqueceu algum dado, pode retificar. A única obrigação é que, se for retificar após o prazo, quer dizer, o limite é 31 de maio, se ele for recolher após esse prazo, ele não pode mudar o modelo da declaração. Se ele entregou pela declaração de ajustes, ele tem que manter, ou se foi pela simplificada, ele tem que manter também, mesmo que dê mais valor a pagar, maior valor a pagar. Ficou claro? Sim, muito claro. Deixa eu trazer outras perguntas aqui, Lilian. Pois não. Exatamente sobre isso, sobre a diferença entre a declaração, a simples e a completa. Qual é essa diferença? Se a pessoa tem rendimentos com muitas retenções, e ela tem dependentes, ou ela tem bastante valor de recibos médicos, odontológicos, fisioterapia, que possam deduzir, somente na completa ela consegue fazer essa dedução. Na simplificada, apesar da obrigatoriedade de ter todas essas informações, da mesma forma, tanto completa como simplificada, só na completa que vai conseguir aproveitar as deduções. Tá? E aí, na simplificada, o próprio programa já faz um desconto ali que é previsível, mais ou menos 20% do valor do rendimento dele, e já dá para ele abater no imposto de renda. Esse é o valor. Mas, do lado esquerdo no programa, ele mostra os dois demonstrativos, tanto completo como simplificado. E você pode optar por qual for mais vantajoso para o contribuinte. E não obrigatoriamente no próximo ano tem que ser no mesmo modelo. Então, a cada ano, vamos supor, um ano ele acha que vale a pena colocar um dependente. No outro ano, o dependente recebeu valores que vai acarretar na apuração do imposto dele. Ele pode excluir o dependente. Então, não é obrigatório isso. Ele tem que ver o que é mais vantajoso para ele. Tá? O que ele aproveita mais no imposto de renda, na declaração completa. Mais uma pergunta aqui, Lilian, sobre simplificado, né? O que é desconto simplificado? Pergunta do Inácio. Esse desconto simplificado é o limite que o governo dá de 20% já no próprio desconto, na própria apuração. Então, ele tem um rendimento que muitas vezes não é tão alto, é mediano, e aplica-se o sistema mesmo do programa da Receita Federal, ele já aplica o desconto de simplificado, que seria 20% do rendimento bruto dele. Tá certo. Sim. Bom, o Emerson disse que o que ele teve que fazer lá, o ajuste, é que ele teve que lançar os pagamentos que ele fez, percebeu e tal, não precisou retificar. Uma pergunta chega aqui, pessoal gerencial. A Kelly, ela assume aqui, ela assina aqui, desculpa. Se tem valor mínimo para declarar empréstimos consignados ou tenho que declarar todos? O empréstimo consignado, geralmente, ele já vem no extrato do banco, no informe de rendimento do banco. Então, é bom lançar todos, tá? Porque é uma forma que a Receita vai calcular se ela tem caixa disponível para pagar tantos empréstimos como ela pagou durante o ano. Então, é importante lançar da mesma forma que está no informe de rendimento. Por quê? O próprio Banco Central já sabe dessas informações todas. E o Banco Central conversa com a Receita Federal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque toda a movimentação na conta bancária já está sendo informada para a Receita Federal. Se não pegar esse ano, vai pegar o ano que vem.
mas está muito próximo disso, tá? Com essa declaração já pré-preenchida, ela já vem mais próximo ainda daquilo que a Receita já sabe que a gente movimenta no banco. Então, o consignado, ele deve ser informado, os juros que ele pagou, o valor pago durante o ano, o saldo anterior e o saldo, se fez um novo, tem que colocar exatamente igual ao informe de rendimento dos bancos. Bom, aqui uma dúvida da nossa ouvinte, final do telefone 5911, trabalhador autônomo que não é MEI, recebe em conta corrente cerca de R$ 2.500 por mês e já recolhe o INSS. Deve declarar? Depende do valor mínimo, né? Qual é o valor mínimo mesmo, Lilian? O valor mínimo é próximo de R$ 2.000. Então, R$ 2.500 vai dar um valor irrisório para ela recolher mensalmente. Às vezes até menos de R$ 10, que você não consegue recolher um DARF com valor menor de R$ 10. Então, é bom ela ir acompanhando mês a mês. No caso, o que eu aconselharia, juntaria 2 meses, né, 2.500, 5.000, e já no outro mês já faz recolhimento dessas duas competências. É o que eu recomendaria. Mas tem que declarar. Tem que declarar. Tem que declarar. Tem que declarar. Bom, essa está tirada a dúvida, então, porque passa, né? Na soma do valor, acaba passando o valor. Passando. Porque às vezes não é fixo 2.500, pode ter uma variação durante o ano. E aí chega no limite e provavelmente ela pode até superar e cair na malha desnecessariamente. Tá certo. Tem mais uma pergunta aqui, essa é da Flávia. Ela recebeu a herança de um parente falecido. Tem que declarar a herança também? A obrigatoriedade de declaração é com rendimentos isentos acima de R$ 40.000. A herança, ela é um rendimento isento. É uma doação, rendimento isento, não é tributado, mas se o valor montante dos imóveis ou recebido em valores em espécie, acima de R$ 40.000, ela é obrigada a declarar. Mesmo que no próximo ano ela não precise mais declarar, tá? Por outros motivos. Mas esse ano, se ela recebeu o ano passado, ela é obrigada a declarar. Olha, então hoje a gente fez aqui, né, nesse curto período aí, pouco mais de 10 minutos. Fizemos um esquenta bom, hein? Poxa. Exatamente, você já tirou muitas dúvidas aqui, mas pode ter gente que perguntou, e a gente tem um tempo curto, né, Lilian, que vai amanhã ao encontro dos... Eu só queria pedir para você uma licencinha para divulgar um pouco a destinação do imposto de renda. Pois não. Isso está sendo muito importante para nós, e as pessoas podem ter um imposto a pagar, e ela pode destinar parte desse imposto num DARF separado, direto para a entidade, para o fundo da criança ou fundo do idoso, então artes, o que for cultural. Então ela destina parte do imposto dela para uma ação social. E isso é muito importante, a gente está divulgando muito isso. E amanhã, lá no nosso evento, a gente vai estar conversando, inclusive, com a Receita Federal sobre isso. Tá bom? Tá certo. A Lilian Guise é vice-presidente da SESCOM, né, Associação dos Contabilistas, aqui em Campinas. E espera vocês no Campinas Shopping a partir de que hora? 8h da manhã. Então, 8h estaremos lá. Ficou muito obrigado, viu, Guarizo? Uma ótima tarde para você. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Lilian. Foi muito esclarecedor. Então, tiramos algumas dúvidas e amanhã, quem tiver dúvida, vai lá ao encontro dos contabilistas aqui de Campinas. Obrigado, Lilian. Uma boa tarde. 3h01. Repórter CBN. Repórter CBN.